Para começarmos a compreender a grandiosidade do povo fenício, precisamos primeiro imaginar o cenário onde essa civilização nasceu e se desenvolveu. A região ocupada pelos fenícios ficava na faixa litorânea do atual Líbano, avançando também para pequenas áreas da Síria e do norte de Israel. Essa faixa de terra, apesar de estreita, tinha características que influenciaram profundamente a vida de seus habitantes e contribuíram para a construção de uma das culturas mais importantes da antiguidade. A paisagem fenícia era marcada por montanhas altas e próximas do mar, vales estreitos e rios curtos que desciam rapidamente em direção ao oceano. Essa proximidade entre montanhas e litoral criava uma área com poucos terrenos disponíveis para a agricultura em escala ampla. Ao contrário de outros povos da antiguidade que encontravam em grandes rios a base para sua economia agrícola, os fenícios conviviam com terras reduzidas e muitas vezes difíceis para o cultivo. Essa limitação, porém, não se tornou um problema. Pelo contrário, funcionou como um impulso para que os fenícios voltassem seu olhar para o mar. Com pouca terra fértil, eles buscaram no oceano novas formas de sobrevivência, desenvolvimento e riqueza. E foi justamente essa relação especial com o mar que transformou os fenícios em um dos povos mais influentes de seu tempo. O mar Mediterrâneo, que banhava suas costas, era como uma estrada natural que ligava diferentes povos, culturas e regiões. Os fenícios compreenderam cedo que dominar essa imensa superfície azul significava abrir portas para oportunidades infinitas. Assim, eles se dedicaram com intensidade ao aprendizado da navegação, desenvolveram embarcações resistentes e aprimoraram técnicas marítimas que permitiam viagens cada vez mais longas e seguras. A localização estratégica da costa fenícia também favoreceu esse espírito aventureiro. Suas cidades ficavam próximas de importantes rotas marítimas e tinham acesso direto a ilhas, portos e regiões ricas em recursos naturais. Isso transformou o território fenício em um ponto de ligação entre o Mediterrâneo Oriental e o Mediterrâneo Ocidental, permitindo o contato com diferentes povos que viviam ao redor desse grande mar. Além disso, a costa fenícia era rica em madeira de cedro, uma árvore muito valorizada na antiguidade. Essa madeira era resistente, perfumada e ideal para a construção de navios. Assim, os fenícios possuíam não apenas a habilidade para navegar, mas também a matéria-prima necessária para produzir embarcações de altíssima qualidade. Com o tempo, os navios fenícios se tornaram conhecidos como alguns dos mais eficientes, rápidos e duráveis do mundo antigo. A importância marítima desse povo também pode ser compreendida ao observarmos a maneira como eles se relacionavam com o mar. Para os fenícios, navegar era mais do que uma necessidade econômica. Era parte de sua identidade. Os fenícios desenvolveram uma coragem impressionante ao enfrentar mares desconhecidos, tempestades, ventos fortes e rotas perigosas. Eles exploravam o Mediterrâneo com curiosidade e ousadia, chegando a regiões que outros povos não tinham coragem de alcançar. Essa habilidade marítima transformou os fenícios em excelentes pescadores, navegadores e principalmente comerciantes. Graças ao domínio do mar, eles levaram seus produtos, suas tradições e sua cultura para diversos povos e, ao mesmo tempo, trouxeram para sua terra costumes, ideias e mercadorias vindas de lugares distantes. A localização geográfica e a vocação marítima tornaram os fenícios intermediários culturais entre muitas civilizações. Para termos uma ideia da importância desse domínio do mar, basta imaginar que, durante séculos, os fenícios serviram como pontes entre diferentes mundos. Enquanto alguns povos estavam isolados por terras difíceis ou barreiras naturais, os fenícios viajavam de um porto ao outro, ligando regiões distantes através de suas embarcações. Eles transportavam metais, tecidos, cerâmicas, tinturas e muitos outros produtos valiosos, permitindo que ideias e conhecimentos circulassem pelo Mediterrâneo.
A localização geográfica privilegiada, unida à capacidade extraordinária de navegar e explorar, fez com que os fenícios se tornassem especialistas em transformar desafios naturais em oportunidades de crescimento. Assim, sua posição no mapa, que à primeira vista poderia parecer limitada, acabou se tornando um trampolim para o desenvolvimento de uma civilização marcante, lembrada até hoje por sua ousadia marítima, seu espírito comercial e suas grandes contribuições para o mundo antigo. Para entendermos o brilho da civilização fenícia, precisamos mergulhar na vida das cidades que formavam o coração desse povo. Ao contrário de outras sociedades antigas que eram organizadas em grandes reinos centralizados, os fenícios viviam em cidades independentes entre si. Cada uma possuía seu próprio governo, seus próprios interesses econômicos e até suas próprias divindades mais cultuadas. Essas cidades, chamadas cidades-estado, eram como pequenas nações autônomas que conviviam lado a lado ao longo da costa do Mediterrâneo Oriental. Entre todas elas, três se tornaram especialmente importantes: Tiro, Sidom e Biblos. Cada uma delas era conhecida por atividades específicas e desempenhava um papel essencial na força econômica e cultural dos fenícios. É como se cada cidade fosse um grande porto pulsante, cheio de movimento, produtos e pessoas vindas de todas as regiões do Mediterrâneo. Comecemos por Biblos, uma das cidades mais antigas e respeitadas da região. Biblos se desenvolveu próxima de áreas ricas em cedro, o que a transformou em um grande centro produtor e exportador dessa madeira tão preciosa. Os navios cheios de toras de cedro saíam de seus portos em direção ao Egito, onde eram usados na construção de templos, barcos e palácios. Além disso, Biblos era reconhecida como um importante centro cultural. Foi ali que se consolidou a prática de produzir e comercializar uma forma primitiva de papel originada do Egito, o que aproximava ainda mais os dois povos. Por causa dessa relação intensa com os egípcios, Biblos se tornou um ponto de encontro cultural, um lugar onde ideias, conhecimentos e objetos de diferentes origens se misturavam. Sidom, por sua vez, era uma cidade famosa por suas habilidades artesanais. Seus habitantes eram mestres na produção de vidros, perfumes e tecidos refinados. A cidade era conhecida por fabricar objetos de altíssima qualidade que eram levados por navios fenícios aos portos mais distantes. O vidro sidônio era especialmente admirado. A habilidade dos artesãos de Sidom em transformar areia e fogo em objetos transparentes e brilhantes era tão impressionante que seus produtos eram desejados por reis e comerciantes de várias regiões. Sidom também era um centro naval importante, com estaleiros onde navios eram construídos e preparados para longas viagens marítimas. A combinação de comércio, artesanato e navegação fez com que Sidom se tornasse uma cidade próspera e influente. Mas talvez nenhuma dessas cidades tenha alcançado tanta fama quanto Tiro. Tiro era considerada a joia fenícia, uma cidade repleta de energia, comércio e poder naval. Localizada em uma ilha próxima da costa, Tiro possuía uma posição natural que facilitava sua defesa e tornava seus portos extremamente movimentados. A cidade era conhecida por sua tintura roxa, chamada púrpura de Tiro, extraída de pequenos moluscos marinhos. Essa tintura era extremamente rara e cara, sendo usada apenas por reis e nobres. A cor púrpura se tornou um símbolo de riqueza e autoridade, contribuindo para a reputação de Tiro como um centro comercial luxuoso e sofisticado. Além disso, Tiro tinha uma frota naval admirada por toda a região. Seus navios eram grandes, ágeis e projetados para transportar mercadorias valiosas por longas distâncias. A influência marítima de Tiro foi tão grande que os fenícios, liderados por essa cidade, fundaram colônias em vários pontos do Mediterrâneo. A mais famosa delas foi Cartago, localizada no norte da África, que se tornaria, séculos depois,
uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Essas três cidades, embora independentes, se conectavam por redes de comércio, tradições culturais e interesses econômicos. Cada uma contribuía com algo diferente para a força fenícia como um todo. Biblos oferecia madeira e cultura, Sidon contribuía com artesanato refinado e Tiro comandava o comércio marítimo e a expansão para novas regiões. Juntas, essas cidades-estado criavam um mosaico dinâmico que impulsionava a economia, a cultura e a influência dos fenícios em todo o Mediterrâneo. Ao caminhar por suas ruas estreitas, imaginar seus portos repletos de navios e observar a diversidade de produtos e pessoas que circulavam por ali, podemos perceber que a vida fenícia era vibrante, movimentada e profundamente ligada ao mar. Cada cidade tinha identidade própria, mas todas compartilhavam o desejo de expandir suas trocas, desenvolver novas técnicas e fortalecer a navegação. Assim se formou um conjunto de cidades-estado que funcionavam como centros nervosos de uma sociedade marítima, comercial e inovadora. Cada uma delas tinha seus talentos, seus produtos especiais, suas rotas preferidas e suas formas de se relacionar com os povos estrangeiros. Essa diversidade interna, unida por laços de interesse e cultura, fez dos fenícios um povo de enorme importância na história da humanidade. Para compreender verdadeiramente o que fez dos fenícios um povo tão admirado e influente no mundo antigo, precisamos olhar com atenção para a forma como eles transformaram o mar em seu caminho, sua casa e sua maior fonte de riqueza. Enquanto muitos povos antigos tinham receio de navegar para além das costas visíveis, os fenícios se lançaram ao Mediterrâneo com coragem, conhecimento e espírito explorador. Foi por meio dessa relação profunda com o mar que eles criaram um dos sistemas comerciais mais impressionantes da antiguidade. O comércio marítimo não era apenas uma atividade econômica para os fenícios, era um modo de vida, algo que moldava diariamente o ritmo das cidades, o trabalho dos habitantes e até as crenças religiosas. Acordar em uma cidade fenícia era ver os portos ganhando movimento desde cedo, com pescadores retornando do mar, comerciantes carregando sacos de grãos, artesãos entregando seus produtos e marinheiros preparando os navios para longas viagens. O som das cordas sendo puxadas, das velas sendo erguidas e das madeiras rangendo nos estaleiros fazia parte do cenário cotidiano, uma música que acompanhava o crescimento dessas cidades ao longo dos séculos. Para criar suas rotas comerciais, os fenícios desenvolveram técnicas de navegação que uniam observação do céu, leitura dos ventos e conhecimento das correntes marítimas. Eles estudaram o comportamento das estrelas e aprenderam a se orientar mesmo em mar aberto, quando a linha da costa desaparecia no horizonte. Com o tempo, construíram mapas mentais que indicavam pontos importantes, como ilhas, enseadas e ventos sazonais, o que permitia organizar viagens longas com maior segurança. Essas viagens levavam os fenícios para muitos cantos do Mediterrâneo. Eles navegavam rumo ao sul, em direção ao Egito, levando madeira de cedro, vidro, tecidos tingidos e artesanatos finos. Em troca, recebiam grãos, papiro, ouro e produtos de luxo fabricados pelos egípcios. Seguiam também para o leste, alcançando regiões da Mesopotâmia, onde trocavam seus produtos por metais, tecidos especiais e conhecimentos diversos. Mas os fenícios não paravam por aí. Eles se aventuraram rumo ao oeste, alcançando ilhas como Chipre e áreas distantes como a Península Ibérica, onde obtinham prata, estanho e outros minerais essenciais para fabricar utensílios, armas e produtos metalúrgicos. Cada rota comercial era construída com base em confiança, necessidade e habilidade. Os marinheiros fenícios conheciam as épocas mais perigosas do ano, quando tempestades surgiam com mais força, e as épocas mais seguras, quando ventos favoráveis ajudavam a acelerar a viagem. Conseguiam calcular distâncias, observando a posição do Sol durante o dia e das estrelas durante a noite. Embora seus métodos não fossem científicos no sentido moderno,
Eram extremamente eficazes e, para seu tempo, verdadeiros marcos da navegação antiga. As trocas comerciais não se limitavam a mercadorias. Os fenícios também levavam consigo ideias, estilos artísticos, técnicas de construção naval e modos de viver. Quando chegavam a um novo porto, observavam os hábitos locais, aprendiam palavras novas, negociavam com líderes e avaliavam oportunidades de lucro. Em muitos desses locais, fundavam pequenas colônias que serviam como bases de apoio para viagens ainda mais distantes. Essas colônias funcionavam como postos avançados, onde os fenícios reabasteciam seus navios, faziam reparos e fortaleciam alianças. Entre essas colônias, a mais famosa foi a poderosa cidade de Cartago, fundada por fenícios oriundos de Tiro. Com o tempo, Cartago cresceria tanto que se tornaria uma grande potência do Mediterrâneo Ocidental. Mas, mesmo quando superava suas cidades de origem, mantinha viva a alma fenícia que a havia criado. A paixão pelo mar, a habilidade comercial e a busca incessante por novas rotas e novos mercados. O desenvolvimento comercial dos fenícios também fez com que eles se tornassem especialistas em diplomacia. Eles sabiam negociar em diferentes culturas, respeitar costumes locais e adaptar seus produtos ao gosto dos clientes estrangeiros. Essa flexibilidade garantiu que seus produtos fossem bem aceitos em praticamente todos os lugares onde chegavam. As embarcações fenícias transportavam cerâmicas, vinhos, azeites, perfumes, tecidos tingidos com púrpura, joias, peças de vidro, armas e muitos outros artefatos que tornavam suas cargas extremamente valiosas. O comércio fenício era tão amplo que, com o tempo, os navios fenícios passaram a ser reconhecidos por sua excelência. Eram ágeis, resistentes e capazes de transportar grandes quantidades de carga. Os construídos em Sidom e Tiro eram especialmente famosos e podiam percorrer rotas longas sem sofrer grandes danos. Eles eram projetados para serem leves, velozes e eficientes, o que os tornava superiores a muitos navios de povos vizinhos. Além disso, o comércio marítimo influenciou profundamente a vida cultural fenícia. Eles absorviam tradições de outros povos, o que enriquecia sua arte, sua religião e sua língua. Em troca, levavam consigo elementos próprios, como seus estilos artísticos, suas divindades e seu sistema de escrita, transformando o Mediterrâneo em um grande espaço de trocas culturais. Com o tempo, as rotas criadas pelos fenícios se tornaram tão importantes que passaram a ser usadas por outros povos. Muitas delas seriam mantidas e aperfeiçoadas por civilizações posteriores que encontrariam nesses caminhos seguros uma forma mais rápida de circular ideias, produtos e tecnologias. Portanto, o desenvolvimento do comércio e das rotas marítimas fenícias impulsionou a riqueza de suas cidades e transformou profundamente o modo como diferentes sociedades do Mediterrâneo se relacionavam entre si. Por causa dos fenícios, o mar deixou de ser apenas uma barreira temida e passou a ser uma ponte que conectava mundos diversos, permitindo que objetos, crenças e conhecimentos circulassem com uma intensidade nunca antes vista. Os fenícios modificaram profundamente a forma como os seres humanos se comunicam, com a criação do alfabeto fonético, uma das maiores inovações culturais da história. Para compreender sua importância, é preciso imaginar o mundo antes dessa invenção. Naquela época, a escrita não era tão simples quanto conhecemos hoje. Ela exigia memorização complexa e era dominada por poucos especialistas. Além disso, muitas formas de escrita usavam centenas de símbolos diferentes, cada um com seu próprio significado, tornando o aprendizado difícil e limitado. Os fenícios observavam esse cenário enquanto viajavam pelo Mediterrâneo e lidavam diariamente com povos que utilizavam sistemas de escrita complicados. Como comerciantes, precisavam anotar contratos, registrar listas de produtos, organizar estoques e manter acordos com clientes de diferentes regiões. Eles lidavam com grande movimento de mercadorias e pessoas
E quanto mais simples fosse o modo de registrar essas informações, melhor seria para organizar suas atividades. A necessidade prática abriu caminho para a criatividade. A escrita fenícia surgiu como uma resposta inteligente para a vida agitada que eles levavam. Em vez de usar símbolos que representavam ideias ou coisas, como faziam alguns povos, os fenícios criaram símbolos que representavam sons. Cada sinal representava um som básico da fala humana. Isso tornava o processo de leitura e escrita muito mais fácil. Ao unir esses sons, era possível formar palavras, frases e registros completos. Era como desmontar a fala humana em suas peças mais simples e reconstruí-la no papel. O alfabeto fenício tinha um número pequeno de sinais. Isso significava que qualquer pessoa com interesse e dedicação poderia aprender a escrever. Antes disso, a escrita era um conhecimento reservado a poucos escribas treinados durante muitos anos. Com o sistema fonético, a comunicação escrita passou a estar ao alcance de mais pessoas, facilitando a troca de informações e tornando possível que comerciantes, artesãos e viajantes registrassem dados importantes sem depender sempre de especialistas. A simplicidade desse sistema abriu portas para que outros povos o adotassem e o adaptassem. Os gregos, por exemplo, tiveram contato com o alfabeto fenício por meio das rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo oriental ao ocidental. Fascinados com essa forma prática de escrever, os gregos decidiram incorporá-la à sua cultura, fazendo ajustes para representar alguns sons que não existiam na língua fenícia. Eles acrescentaram vogais e adaptaram algumas letras, dando origem ao alfabeto grego, que, por sua vez, influenciaria outros alfabetos importantes no futuro. Com o passar do tempo, o sistema criado pelos fenícios atravessou fronteiras e ganhou novas formas. Os romanos, baseando-se no alfabeto grego e em outras tradições de escrita, desenvolveram o alfabeto latino. Esse é o alfabeto que usamos hoje para escrever em português e em muitas outras línguas ao redor do mundo. Isso significa que, de certa forma, cada vez que escrevemos uma palavra, cada vez que abrimos um livro ou digitamos uma mensagem, estamos usando um conhecimento que teve sua origem lá atrás, nas antigas cidades fenícias. Mas não pense que a escrita fenícia era usada apenas para grandes negociações ou documentos importantes. Ela também fazia parte do cotidiano das cidades. Fragmentos de cerâmicas, blocos de pedra, pedaços de madeira e placas de metal com inscrições mostram que os fenícios escreviam nomes, faziam pequenas anotações, deixavam registros de propriedades e até marcavam bens comerciais. Isso torna o alfabeto fenício não apenas uma ferramenta econômica, mas também uma prática cultural que permitia às pessoas expressarem sua identidade e sua história. Os próprios navios fenícios às vezes carregavam marcas com letras que indicavam regiões de onde vinham, produtos transportados ou nomes dos proprietários. Essas pequenas inscrições ajudavam a organizar o comércio e mostravam como a escrita fazia parte da vida prática. Em outras situações, inscrições fenícias aparecem em templos, indicando oferendas feitas a divindades ou em monumentos que registravam acontecimentos importantes. Outro ponto fascinante é que a escrita fenícia também favoreceu a preservação de conhecimentos. Por ser mais simples, tornou-se possível registrar informações com mais rapidez. Isso ajudou no crescimento das atividades administrativas, no controle de impostos e na organização política, que exigia listas, registros e documentos. A escrita deixou de ser um luxo e passou a ser uma ferramenta essencial para o funcionamento das cidades. Imagine o impacto disso em uma sociedade formada por comerciantes. Em um mercado movimentado, onde produtos de diferentes partes do mundo se encontravam, a escrita se tornava uma força que facilitava a comunicação e evitava confusões. A precisão permitida pelo alfabeto ajudava a registrar medidas, quantidades, preços e acordos. Tudo isso fortalecia a confiança entre os negociantes, que podiam comprovar suas transações por meio de registros escritos.
Também é importante lembrar que, mesmo sendo simples e eficiente, a escrita fenícia carregava um estilo elegante e linear. As letras eram formadas por traços que podiam ser desenhados com facilidade em diferentes materiais, o que favorecia seu uso em diferentes situações. Isso era muito útil para marinheiros que precisavam marcar rapidamente mercadorias e caixas antes de carregá-las nos navios. Ao longo do tempo, o sistema de escrita criado pelos fenícios se espalhou tanto que influenciou alfabetos de regiões muito distantes entre si. Os povos do Oriente Próximo, do Mediterrâneo e até de partes da Europa adotaram versões desse alfabeto. Essa disseminação aconteceu naturalmente por meio do comércio, uma área em que os fenícios eram especialistas. Onde quer que chegassem, suas letras também chegavam, acompanhando produtos, contratos e placas. Pensar que um povo relativamente pequeno conseguiu transformar a maneira como grande parte do mundo escreveria nos séculos seguintes é algo impressionante. O alfabeto fonético foi uma verdadeira revolução silenciosa, uma mudança que não aconteceu com guerras ou conquistas militares, mas com inteligência, observação e praticidade. Foi uma criação que atravessou fronteiras culturais e linguísticas e se tornou a base da escrita utilizada por milhões de pessoas até hoje. Agora vamos tratar sobre a grandiosidade da cultura fenícia, e para isso é necessário mergulhar em um universo de cores vivas, materiais preciosos e técnicas artesanais que encantavam povos de várias regiões. Os fenícios não eram apenas excelentes navegadores e comerciantes. Eles também se destacavam pela habilidade manual e pela capacidade de transformar simples matérias-primas em objetos que despertavam admiração e desejo. O artesanato fenício alcançou tamanha fama que muitos povos viajavam grandes distâncias apenas para obter produtos feitos em suas cidades. Uma das marcas mais conhecidas da produção fenícia era a fabricação do pigmento púrpura, extraído de um pequeno molusco encontrado no Mediterrâneo. Esse pigmento era obtido por meio de um processo trabalhoso e demorado, no qual era preciso retirar uma substância interna do animal e deixá-la secar ao sol até adquirir a cor desejada. Como o processo exigia muitos moluscos e várias etapas de preparação, o resultado final era extremamente valioso. As roupas tingidas com essa cor eram tão requisitadas e caras que se tornaram símbolo de poder e prestígio. Reis, nobres e governantes de diferentes regiões usavam a púrpura fenícia para demonstrar status social, e apenas aqueles que possuíam grande riqueza conseguiam vestir roupas com esse tom. Além do domínio no preparo de tinturas, os fenícios desenvolveram técnicas altamente avançadas na produção de vidro. Em suas oficinas especializadas, artesãos experimentavam diferentes maneiras de aquecer, moldar e resfriar o material, criando recipientes e objetos que impressionavam pela delicadeza e beleza. Vidros coloridos, translúcidos ou decorados com fios de outras cores eram muito valorizados. Havia desde pequenas contas e amuletos até vasos e frascos que serviam para armazenar perfumes ou óleos preciosos. Tudo era feito com extremo cuidado, como se cada peça fosse uma obra de arte. O artesanato de metais também ocupava um lugar importante na cultura fenícia. Nas cidades ao longo da costa, ferreiros e ourives produziam joias finas usando ouro, prata e bronze. As peças iam desde pulseiras e colares até diademas e brincos, muitos com pedras coloridas e detalhes em relevo. O estilo fenício misturava elementos de diferentes culturas, pois os artesãos aprendiam técnicas e ideias durante as viagens e as trocas comerciais. Isso criava objetos com aparência única, apreciados por povos de terras distantes que nunca haviam visto algo parecido. A habilidade fenícia se estendia também ao trabalho com marfim, proveniente principalmente da África. Usando ferramentas muito afiadas, os artesãos esculpiam figuras de animais, cenas religiosas ou padrões geométricos. Essas esculturas eram usadas para decorar móveis, portas,
baús e até instrumentos musicais. Muitas vezes, as peças de marfim eram combinadas com metais preciosos e madeira de alta qualidade, criando objetos luxuosos que só os mais ricos podiam adquirir. A madeira, aliás, era outro material fundamental para o artesanato fenício. As florestas da região forneciam cedro, uma árvore conhecida pela durabilidade e pelo perfume agradável de sua madeira. Esse material era utilizado para construir navios resistentes, mas também para produzir móveis e estátuas com acabamento refinado. O cedro era tão apreciado que se tornou um dos produtos mais procurados por outros povos. Caravanas e navios atravessavam longas distâncias apenas para obter essa madeira, que era considerada símbolo de luxo e bom gosto. A cerâmica também assumia um papel importante nas atividades artesanais. Os fenícios criavam vasos e recipientes de diferentes formatos, usando argila fina e técnicas de cozimento que garantiam durabilidade e detalhes elegantes. Muitas dessas peças eram pintadas com figuras geométricas, animais ou cenas inspiradas no cotidiano, na mitologia e no comércio. A cerâmica fenícia era exportada em larga escala e se espalhava pelo Mediterrâneo, servindo para armazenar alimentos, perfumes, óleos e até produtos valiosos. Uma característica interessante do artesanato fenício era sua forte conexão com a cultura religiosa. Muitos objetos luxuosos eram criados para templos e cerimônias sagradas. Estátuas de divindades, oferendas ornamentadas, máscaras cerimoniais e peças usadas em rituais eram moldadas com extremo cuidado. Acreditava-se que esses objetos estabeleciam uma ligação entre o mundo humano e o divino. Por isso, deviam ser feitos com perfeição, como forma de honrar os deuses. Os fenícios tinham também grande habilidade na produção de joias e objetos usados como amuletos. Eles acreditavam que certos símbolos tinham o poder de proteger contra doenças, acidentes e espíritos malignos. Muitos desses amuletos eram feitos de vidro colorido, pedra lapidada ou metal. Alguns representavam óleos estilizados, animais sagrados ou formas geométricas com significado místico. Apesar de pequenos, esses objetos eram importantes para as pessoas, que os carregavam sempre consigo para atrair boa sorte e afastar perigos. Outro aspecto fascinante da cultura fenícia era a capacidade de misturar elementos estrangeiros ao seu próprio estilo. Como os fenícios viajavam constantemente e conviviam com povos muito diferentes, eles aprendiam técnicas e incorporavam ideias externas às suas criações. Isso fez com que seu artesanato fosse extremamente variado. Em uma mesma peça podiam aparecer elementos orientais, egípcios, gregos e locais, tudo combinado de forma harmoniosa. Essa mistura fazia com que produtos fenícios fossem diferentes de tudo o que se via no Mediterrâneo. As cidades fenícias eram famosas por seus mercados movimentados, onde artesãos exibiam suas criações e comerciantes mostravam produtos vindos de outras terras. Em um desses mercados, era possível ver, lado a lado, joias brilhantes, tecidos coloridos, objetos de vidro, esculturas e cerâmicas. O ambiente era agitado e repleto de sons, aromas e cores. Era um verdadeiro espetáculo cultural que atraía compradores de diferentes regiões. As pessoas viajavam até aquelas cidades porque sabiam que encontrariam objetos de grande qualidade e beleza rara. Vale lembrar que os produtos fenícios não serviam apenas como itens decorativos. Eles também expressavam status social, poder político e identidade cultural. Um vaso de vidro delicadamente moldado, uma estátua esculpida em marfim ou uma peça de roupa tingida com púrpura eram símbolos que mostravam o prestígio de quem os possuía. Os governantes e as elites de muitas regiões utilizavam esses objetos para demonstrar riqueza e autoridade. Ao observarmos tudo isso, percebemos que a cultura fenícia era marcada pela criatividade e pela busca constante pela perfeição.
Os artesãos trabalhavam com dedicação, aprimando técnicas e criando objetos que impressionavam tanto pela beleza quanto pela funcionalidade. Cada peça refletia a conexão entre a arte e a vida prática, entre o comércio e a expressão cultural. Hoje, muitos desses objetos fenícios estão preservados em museus ao redor do mundo. Eles mostram a capacidade que os fenícios tinham de transformar materiais simples em verdadeiras obras de arte. Revelam também a importância da criatividade humana como ferramenta para construir identidade, transmitir valores e deixar marcas que ultrapassam o tempo.